Vamos falar agora, gente, da soma dos termos de uma PA. Antes de apresentar para vocês a fórmula da soma dos termos de uma PA, eu vou explicar uma coisa. Eu tenho uma PA aqui no quadro que eu coloquei para vocês: 2, 4, 6, 8 e 10. Essa PA tem 5 termos. O A1 vale 2, o quinto termo vale 10 e a razão é 2. Eu estou somando sempre 2 para achar o próximo número, né? Então, enxergando esse termo médio aqui, ó, eu tenho uma propriedade de PA, por isso que chama progressão aritmética, que o termo médio, tá, é a média aritmética da soma dos termos equidistantes. Ponto. Repetindo, o termo médio, tá, é a média aritmética dos termos equidistantes a ele. Bom, primeiro vamos falar o que é média aritmética. Se eu quero a média aritmética em dois números, é só somar os dois números e dividir por 2. Mas quais são esses dois números? Os dois números equidistantes ao termo central ou termo médio. Eu tenho o termo médio. Eu tenho 4, tá? O 4 aqui, ó, e o 8, que são equidistantes, tem a mesma distância do termo central. Se eu fizer a média aritmética deles, ó, 4 mais 8, 4 mais 8 dividido por 2 dá 12 dividido por 2, ou seja, 6. Quer ver outro? Olha, o 2 e o 10 também são equidistantes do termo central. Se eu somar 10 mais 2, 12 por 2, 6 também. Entenderam, gente, essa propriedade? Então, com essa propriedade, nós vamos aqui, tá? Com essa propriedade, nós vamos aqui criar uma fórmula de soma dos termos de uma PG, de uma PA. Se eu somar esse com esse, dá 12. Tá certo, gente? Que são, por exemplo, 2 vezes o 6. Se eu somar esse com esse, também dá 12. Também 2 vezes o 6. Certo? Então, se eu for somar 12 mais 12, 24, mais 6, 30 seria a soma aqui, ó. 8 com 2, 10, 6 com 4, 10, então 20, com mais 10, 30. A soma daria 30. Mas olha só, se eu for somar esse com esse, eu tenho 2 vezes o 6. Se eu for somar esse com esse, eu tenho 2 vezes o 6. E mais uma vez o 6. Então essa soma aí, tá, desses 5 termos, seriam 1, 2, 5 vezes o 6. Mas quem que é o 6? O 6 pode ser considerado a média aritmética dos extremos. Quem que é o 5? O 5 é a quantidade de termos, tá vendo, gente? Então, SN, a soma dos N termos, é igual a média aritmética dos extremos, ou seja, A1 mais AN dividido por 2, vezes a quantidade de termos, que é N. Então, esta é a fórmula da soma dos termos de uma PA. A média aritmética dos extremos multiplicado pela quantidade de termos, você vai descobrir a soma dos termos de uma PA. Tá? É lógico que aqui é mais fácil de somar, né, gente? Ó, 10 mais 8 mais 6 mais 4 mais 2 daria 30. Só que no exercício, você não tem pequenas parcelas assim, você tem muitas vezes parcelas enormes. Somar aí os 502 números de uma PA, você não vai ficar somando os 502. Então a gente vai utilizar realmente a fórmula. Essa fórmula tem quantas variáveis? SN, A1, AN e o N. Então tem 1, 2, 3, 4 variáveis nessa equação. Para você achar uma delas, você tem que ter as outras 3. Então eu vou fazer um exercício com essa fórmula para ficar mais claro para vocês.